Nós te exaltamos porque as tuas misericórdias têm nos alcançado. A tua graça, Senhor, o teu amor tem nos alcançado todos os dias. Nós te agradecemos porque se temos semente é porque o Senhor colocou na nossa mão. Que essas sementes sejam multiplicadas sob maneira, conforme a tua palavra diz, que o Senhor dá semente ao que semeia. Que os celeiros dos teus filhos venham a superabundar, venham a multiplicar, para que o teu nome continue sendo glorificado e pessoas continuem sendo alcançadas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja. Quem está feliz, diga aleluia. Fala para o seu irmão, que bom que você veio. E fala para ele, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim. Glória a Deus. Deus está falando com você, sim ou não? Sim ou não? Eu quero falar com você hoje sobre quem peleja por você, né? Quem peleja por você é o Senhor. O Senhor peleja por você, sim ou não? Então, o tema dessa mensagem hoje é: o Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja por você. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler 14, versículo 14. O telão está desligado aqui na frente, tá? Não sei se vocês sabem, mas o telão está desligado na frente aí, o retorno. Êxodo 14, 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Fala para o seu irmão aí, o Senhor pelejará por você, mas você tem que ficar calado. Eita glória. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Então esse versículo, Êxodo, né? Esse momento aqui está no momento mais marcante da história de Moisés, do povo que está sendo retirado do Egito, né? Um momento marcante para o povo de Israel, para o povo hebreu. É a travessia do Mar Vermelho. É um dos momentos mais marcantes, né? Que nós vemos Deus abrindo o mar. É algo sobrenatural quando Deus está fazendo esse milagre. Então em Êxodo, Moisés está falando, o Senhor vai pelejar quando eles se deparam com o mar, com uma dificuldade. Moisés fala, calma, calai-vos, né? Tem até uma profecia que diz calai-vos, né? Tem uma máxima de algumas pessoas que falam calai-vos, né? Fala para o seu irmão, calai-vos. Então um princípio poderoso na vida do cristão é esperar Deus trabalhar, e em silêncio. Eu estive pregando na igreja em São Paulo, e Deus colocou uma mensagem no meu coração de Josué, onde Josué fala para o povo ficar em silêncio, né? No momento em que eles vão tomar Jericó, Deus fala para Josué, olha, vocês vão dar 6 voltas em Jericó, uma volta cada dia, por 6 dias, e no último dia vocês vão dar 7 voltas, né? Então, ao todo seria 7 voltas, 6 dias rodando ali uma vez, e no último dia 7 dias. E Josué dá um recado para o povo, daquilo que Deus orientou, dizendo para que eles ficassem em silêncio. Então assim, olha só como não tem nada a ver com estratégia humana, como o reino espiritual trabalha de maneira diferente da sua razão, da minha razão. Se nós permanecermos ou insistirmos em agir na razão, nós não veremos o milagre de Deus. Quem está me entendendo aqui? Não é na razão que as coisas acontecem, mas é na visão, é no discernimento espiritual que as coisas acontecem. Então Deus dá um comando, e dentre os comandos, que eu não vou entrar nesse, obrigado querido, dentre um comando que Deus dá, está que o povo não falasse nada, absolutamente nada, durante esses 7 dias. Só no último dia Deus daria o comando para eles gritar, né?
E aqui em Êxodo 14, que nós vamos receber essa mensagem agora, Deus fala a mesma coisa. O Senhor vai pelejar por vocês, mas fiquem em silêncio. Uma forma mais, sutil. Que aqui está escrito: calai-vos, mas vós calareis, vós ficarão calados, vocês ficarão calados, todos nós ficaremos calados. Por quê? Porque o povo, o ser humano, todos nós temos a tendência de murmurar quando nós estamos, principalmente quando nós estamos em situações difíceis, quando nós vemos que as coisas não estão da forma que nós queríamos que estivesse, quando nós vemos que as coisas estão dando errado. Qual é a tendência do ser humano? Murmuração. E essa murmuração impede o agir de Deus. Então, quando Moisés se depara no Mar Vermelho, ele recebe a direção de Deus e ele fala: primeiro, você tem que confiar em Deus. Segundo, vocês têm que fechar a boca. Em silêncio, porque em silêncio eu não dou lugar para palavras obscuras ou palavras de destruição. Eu não dou lugar para palavras que vão contaminar o meu coração e vão destruir a minha fé. Em silêncio, ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. Quem está entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então a pergunta que não quer calar é: o que fazer quando nós estamos encurralados e sem saída? Obrigado, querido. O que você deve fazer? O que eu e você como cristão devemos fazer quando nós estamos encurralados, quando nós estamos pressionados? Como agir, O que fazer, o que falar quando o medo toma conta do nosso coração, quando as dúvidas, o temor, a inconstância toma conta? Como agir, o que falar, quando essas situações nos acometem? Você com certeza deve ter muitos momentos em que você não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Muitas vezes a ansiedade toma o seu coração, muitas vezes a ansiedade, o medo do que vai acontecer no amanhã, ou do que não está acontecendo, o medo de como está a sua situação hoje. Talvez o seu coração é acometido por muitos medos e muitas dúvidas. Eu digo isso porque eu sinto isso. Nós temos muitos desafios, nós vemos muitos desafios diariamente, que muitas vezes as pessoas até cobram uma resposta, mas há momentos que nós precisamos ficar calados. Quem está me entendendo aqui? Porque Deus está agindo, e Deus age no silêncio. Deus age da forma que Ele quiser, mas quando nós estamos com medo, a tendência é de falarmos aquilo que não se deve falar. Então nós precisamos, por muitas vezes eu me retiro, por muitas vezes eu fico isolado, por muitas vezes eu entro no meu quarto em oculto, eu tenho meu tempo com Deus. Deus fala muito comigo quando eu estou no carro sozinho, eu saio no carro, eu vou orando, clamando ao Senhor, vou, ali me entregando ao Senhor. No meu quarto, às vezes eu me retiro, às vezes está tão turbulento o dia a dia que eu tenho tanta coisa para fazer, mas meu coração está tão aflito que eu falo: deixa eu parar, porque eu vou começar a fazer as coisas na força do meu braço, e eu não quero fazer nada na força do meu braço. Eu me retiro, eu vou buscar a Deus, eu me tranco, eu fico quieto, e eu começo a buscar a Deus, porque se Deus não fizer, eu não vou fazer. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão aí: tem um momento certo para todas as coisas. Fique em silêncio. Às vezes o maior ato de fé é não lutar. Fala para o seu irmão aí: às vezes o maior ato de fé é não lutar, mas é confiar em Deus. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo? Sim ou não? Nem sempre você precisa lutar. Aliás, escolha as guerras e as lutas que você quer lutar. Escolha.
que há lutas que você entra que nem são suas, guerras que você toma nas suas mãos que nem deveria ter entrado. Então, peça discernimento a Deus para que você entre no cenário, na guerra e na luta correta, né? Há lutas que você não precisa. Em Êxodo 14, do versículo 1 ao 9, vai falar ali sobre o mar, o deserto e o mar. A ordem de Deus para o povo. O que Deus ordena aos israelitas aqui? Deus ordena que eles acampem ao redor do mar Vermelho ali, sabendo que Faraó viria atrás deles. Mesmo sabendo, Deus fala: acampe ao redor do mar, fiquem aí. Por quê? Por que Deus manda fazer isso, sabendo que os egípcios viriam atrás dele? Os egípcios viriam atrás dele, Faraó estaria atrás dele, porque Deus já tinha um plano. E o plano de Deus sempre é que você confie nele. E quando Deus pede para que eles acampassem o mar, sabendo que o Faraó estava vindo, Deus estava falando assim: eu já tenho um plano para libertá-lo, mas eu preciso que eles vejam e entendam que eu pelejo por eles. Deus peleja por você. Fala para ele aí: Deus peleja por você. Deus já tinha um plano para o povo, né? E o povo não sabia, obviamente. Mas Deus tem um plano para você. Ah, mas como saber o plano de Deus? Talvez você nunca vai saber o plano de Deus. Mas uma coisa você precisa ter certeza: que existe um plano de Deus para a sua vida. Amém? O povo não sabia. Fala, a maioria das vezes, fala aí para o seu irmão: você não vai saber. Deus nos leva a situações onde parece que não vai ter saída, onde parece que não vai ter resposta, não vai ter resultado, mas é ali que Ele está preparando o livramento, está preparando o milagre, está preparando o propósito, está preparando, ali que Ele está preparando o próximo passo, ali que Ele está preparando o próximo ciclo, é ali que Ele está preparando o próximo degrau, é ali onde você não está vendo o livramento, não está vendo a situação se desenrolar, é ali que Ele vai provar o seu milagre, o seu poder na sua vida, é ali. E aí a perseguição começa. Versículos 5 e 9, perseguição do Egito, o coração do Faraó é endurecido. Deus endurece o coração de Faraó. Olha só que interessante, porque se Moisés conseguisse ganhar Faraó na conversa, né, ou por sua amizade, eles tinham amizade. Talvez se Moisés falasse com ele e ele conseguisse convencer convencer o Faraó, Moisés convenceu o Faraó, para quem seria essa glória? Onde ficaria o agir de Deus, né? Então há situações que vão ficar claras que você não tem domínio sobre ela, que você não vai conseguir, para que Deus se manifeste nessa situação. Porque senão fica parecendo que você é um cara muito influente, uma pessoa muito espetacular, muito inteligente, muito, né? Mas não. Por que Deus deixa acontecer isso? Para provar que não é por Moisés, mas é por ele que o milagre ia acontecer. Por que Deus está deixando algumas coisas claras na sua vida? É para que você glorifique o nome dele, se volte para ele, confie nele, tenha fé nele. É nele que você precisa ter fé. A nossa fé fica em diversas coisas, em diversos lugares. E Ele não quer isso. Deus quer que você seja dependente dEle. Confie nele. Confiar no Senhor, para que você possa passar o próximo passo. Então, o Faraó reúne 600 carros. Ele escolhe 600 carros para capturar o povo de Israel, que agora está acampado ali ao redor do mar. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Fala para o seu irmão: a peleja não é sua. Charles Spurgeon, ele diz: quando não há nada que o homem possa fazer,
então Deus se torna tudo em todos. Olha só, quando você se depara uma situação que ninguém pode te ajudar, aí Deus se torna tudo em todos. Já viu alguém que está numa dificuldade na família, talvez uma enfermidade, que ninguém pode fazer nada, sabe? Deus se torna tudo em todos. Todo mundo começa a buscar a Deus. Todo mundo começa a, sabe, voltar o coração a Deus. Todo mundo se une, fala: gente, vamos orar, vamos junto buscar essa graça de Deus, né? Eu tinha um tio que era ateu e ele foi internado uma vez e ele teve infarto, e eu me lembro que ele pediu para pedir oração para nós. Ele era ateu, mas quando ele chegou num momento difícil, né? Quando o homem não pode fazer nada, então Deus se torna tudo em todos. Ele era ateu, mas ele falou: orem por mim, peça a Deus para que eu possa ser curado, né? Deus se torna tudo em todos quando nós precisamos e quando nós entendemos que não tem saída para as mãos dos homens. Então, Faraó agora está atrás do povo. Faraó agora está com 600 carros. Imagina você, já saiu de uma terra onde eles não queriam que você saísse, né? Sabendo que o exército era poderoso, mas você saiu. Aí você está no deserto. No deserto não tinha água fresca. Depois Deus mandou água. Olha só o processo, né? Olha o processo que Deus nos ensina. Não é um desafio que você vai ter. Você vai ter vários desafios, mas todo desafio é para levar você para um outro nível. Se você não tiver desafios, você não vai para um outro nível. Você pode falar assim: misericórdia, Senhor, para os outros parece tão fácil. Tira isso da sua cabeça. Isso é uma mentira que o diabo colocou na sua cabeça. Não existe nada fácil para ninguém. Todo mundo que conquistou alguma coisa, que fez alguma coisa, pagou um preço duríssimo, pagou um preço caríssimo para estar onde está. Não existe nada fácil para ninguém. Não existe ninguém coroado, sabe, que mas nasceu família rica. Você está achando que é fácil para essa pessoa que nasceu em família rica? Geralmente essa pessoa que nasceu em família rica, quando ela herda tudo, ela perde tudo. Ela vai ter que passar o processo dela também, ou ela está passando um processo no seu interior, né, de aceitação, de construir a própria história, para não ficar na história do pai. Não existe nada fácil para ninguém. Não existe. A questão é que se nós confiamos em Deus, nós somos o único povo que já sai para a guerra com a vitória nas mãos. Amém, queridos? Então você é o único povo que sai com a vitória na mão, mas vai ter um processo. O povo no deserto precisava de água, precisava de comida, precisava de sombra, precisava de aquecer, porque no deserto à noite ele fica -0. Então tinha uma coluna de fogo que caminhava à noite, que esquentava o povo à noite. Tinha uma nuvem que bloqueava o sol de dia. Tinha uma rocha que vertia água, e eles precisavam confiar em Deus, que Deus mandaria comida todos os dias. Nós estamos no ano da provisão. Deus peleja por você. Ele vai mandar comida todos os dias. Ele tem água para mandar todos os dias para você. No frio Ele vai te aquecer. No sol Ele vai ser a sombra que vai trazer frescor. Mas você vai caminhar, até que você chegue à terra prometida. Não pode parar por causa do medo. Foi o que o povo teve de reação quando eles viram o exército do faraó vindo para pegá-los. Medo e pavor. Eles entraram em parafuso. Eles começaram a clamar, mas era um clamor misturado com desespero, um clamor misturado com medo, que eles saíram do controle, um desespero. No versículo 10, quando os israelitas veem os egípcios, estão em pânico, começam a ficar
atemorizados. E o verbo hebraico usado para clamaram é tsak, significa grito de desespero. O desespero muitas vezes nos leva a clamar, mas nem sempre tem fé nesse clamor, né? Nós precisamos clamar a Deus, mas não com desespero. E o povo ali estava clamando, mas estava clamando por desespero e não por fé. Eles entraram em parafuso. O medo levou eles a pânico, e o clamor deles não era um clamor de fé, mas era um clamor de desespero. Perderam a mão no momento de dificuldade. Começaram a fazer um clamor, mas é o clamor da murmuração, porque em pânico, se você não está clamando em fé, você está murmurando. A murmuração, no versículo 11 e 12, leva o povo a questionar Moisés, questionar a saída do Egito. Começaram a questionar, era um clamor de questionamento. Ah, mas a liderança de Moisés, que isso? Esse cara tá pirado, esse cara perdeu a mão. Onde já se viu a gente seguir esse cara, sair daí onde ele está, né? Onde já se viu? Por que nos tirou daqui? Melhor era, o povo começa a dizer, melhor era ficar no Egito. Lá pelo menos nós tínhamos cebolas, melões, né? Lá nós tínhamos alimento. Começaram a murmurar. Então nós vemos aqui em Números 14:4, o povo mais tarde, ele vai tentar voltar ao Egito, porque eles começam a se desesperar e a ser levado pelo medo. O medo faz com que a gente fale e faça coisas que nós não deveríamos fazer. Quando nós não vemos saída, a tendência é querer olhar para trás, mas Deus nos chama para olhar para cima, olhar para o céu. Então fala para o seu irmão, fala, não olhe para trás, não olhe para trás. Deus nos chama para avançar. Olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu em nome de Jesus. O desespero nos faz correr sem direção, mas a fé nos faz esperar a provisão. Quando você tem fé, você espera, você confia. Olha a resposta de fé em Êxodo capítulo 14. Moisés exorta o povo, que nós acabamos de ler, e esse é o versículo base da ministração. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Estai quietos aqui, eu peguei a palavra original no hebraico, é sharash, que significa permanecer calado, né? Então, estai quieto, é descansar em silêncio, significa descansar em silêncio, permanecer calado. E a maioria das vezes nós precisamos confiar em Deus e não lutar com nossas próprias forças, permanecer calado, orando. Como a gente se precipita quando a gente fala demais. Como quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Não é isso que diz a lenda? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Alguma coisa você vai errar, alguma coisa você vai se denegrir a si próprio. Se você fala demais, você vai murmurar em algum momento. Não fale demais, ouça, tenha paciência, escute, fale o que é necessário. Confie em Deus, confie no Senhor, porque Ele é que peleja por nós. Então quando Moisés fala para o povo, calai-vos, na minha língua, Moisés está falando, não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Deus está falando em fé, o Senhor peleja por vocês. É isso que o Senhor está falando. O Senhor peleja, é isso que Moisés está falando. O Senhor peleja por vocês. A resposta de Moisés aqui é dependência total de Deus.
É você ter dependência total de Deus, depender dele. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas no momento da adversidade, no momento da dificuldade. Não temas, Deus é com você. Qual é a sua dúvida? Talvez a sua dúvida nasce porque você fala e libera demais. John Wesley diz: a fé vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. Então você não vai ver, às vezes as coisas não estão andando, parece que está parado, mas é Deus falando: eu quero que você confie em mim, eu quero que você creia. Crê no inacreditável, ver o invisível e crer no impossível. Amém, queridos? Receber o impossível, receba o impossível de Deus, em nome de Jesus. Aí nós vemos eles pressionados, Moisés falando: olha, silêncio, Deus peleja por vocês. Tá bom, Moisés, você só pode estar de brincadeira. O exército vindo com 600 carros, melhores guerreiros, não tem aonde a gente ir, a gente vai morrer. Moisés falando: Deus peleja por vocês. Não, mas Deus peleja por vocês. Moisés falando: Deus vai pelejar por nós. Deus é que guerreia, mas o povo, o clamor. Não tem como. É absurdo, você está fora da visão, você não está percebendo o que está acontecendo, você não está vendo, você não está entendendo. Não, Moisés, você é equivocado. Não, Moisés, não, o clamor, que Moisés fala: calai-vos, porque Deus peleja por vocês. Moisés falou: silêncio, povo, todo mundo quieto, para, ninguém fala nada. Agora é só confiar em Deus. Agora é só saber e esperar em Deus, esperar no Senhor. Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz agora: por que clama a mim? No versículo 15 e 18: dize aos filhos de Israel que marchem. Olha só que interessante. A fé aqui, nós sabemos, e nós falamos que a fé exige ação. Mas você ter ação quando está tudo favorável é legal, mas quando está tudo contra, aí é desafiador, não é? Então todo mundo estava murmurando, falando, um monte de falar. Ele fala: olha, Deus peleja, vocês têm que confiar, têm que ser dependente de Deus, e vocês precisam ficar em silêncio. Aí Deus se manifesta, fala assim para Moisés: por que vocês clamam a mim? Tem alguém entendendo aqui? Tem hora que não é para você estar orando. Olha só, mandou ficar em silêncio, e agora Deus fala assim: vocês estão orando enquanto era para você estar agindo. Agora é momento de ação, não é momento de ficar clamando, não é momento de ficar falando, não é. Agora é momento de agir. Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem, 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 marchem. Nossa, eu recebi muitas profecias. Muitas profecias, Deus falando comigo. Deus manda te dizer que só marche. Só marche, só marche, só marche. Marcha, marcha. Eu já te entreguei, marche. Eu já te dei, marche. Deus está falando para a igreja hoje: Ele já te entregou, marche. Ele já te deu, marche. Só marche. Só caminhe, só marche. Não fique esperando mais Deus agir. Agora é para marchar. Deus manda marchar. Não é mais agora você vê. É para marchar. Deus está mandando marchar. O anjo do Senhor e a coluna de nuvem se posicionaram entre o exército
e o povo de Israel. Quando eles estavam chegando, o anjo do Senhor se posicionou, uma coluna de nuvem, fizeram separação. Moisés estende a mão sobre o mar, e o vento do Oriente sopra, abrindo um caminho no mar, abrindo um caminho seco no mar. Josué capítulo 3, versículo 17, relaciona com esse texto. Deus repetiu esse milagre no Rio Jordão. Ele abre o Rio Jordão também. Quando Deus fala para marchar, Moisés então se manifesta. Moisés então toca nas águas, e as águas se rompem. E quando as águas abrem, Deus dá o livramento. O povo está passando para o meio. O inimigo ainda estava atrás, e o povo ainda estava desesperado. Os egípcios ainda atrás. Quando o povo chega do outro lado, o mar se fecha e derrota os inimigos de Israel. Amém? Você vai entrar em milagres que parece que os seus inimigos estão entrando junto. Quem está entendendo aqui? Às vezes você ora e fala, mas tem fulano, todo mundo junto, né? Mas não, o mar se fecha, uma hora tem que se fechar. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Uma hora tem que se fechar, e o exército de Faraó foi ali, se afogaram e morreram no mar. O inimigo pode perseguir você em todo lugar, a todo momento, mas pode tocar no povo de Deus só quando Deus libera. Deus continua guardando você. Deus continua nos guardando. Sabe qual a lição que eu tenho para a nossa vida aqui? Deus tem um propósito em cada crise que nós passamos. Cada crise, Deus tem um propósito. Estava vendo um filme ontem de um pastor de igreja, e o pastor estava tão preocupado com as coisas da igreja, planejando, né? E ele se esqueceu de buscar o filho dele. Deu o horário de buscar o filho para ir no jogo, ele esqueceu. Ele estava lá no planejamento. E o filho saiu da escola e foi indo a pé. Um carro atropelou o filho dele, ele teve morte encefálica. Morte cerebral. E ele não aceitava aquilo, até chegar uma pessoa do governo e falar, olha, seu filho morreu, sei que você não quer desligar os aparelhos, mas ele pode servir de salvação para uma outra pessoa. O coração dele bate com uma pessoa que está precisando de um coração novo. E ele não aceitava aquilo, mas daí Deus falou com ele, ele assinou para liberar, para fazer o transplante de coração. E essa pessoa recebeu o coração do filho dele. No primeiro momento eles não falam quem são as pessoas, né? Mas em um momento, essa pessoa que recebeu o coração, essa mulher que recebeu o coração do filho dele, chega na igreja cantando. Que ela descobre que o pastor daquela igreja é o pai que liberou o coração para ela. E o louvor daquela mulher enche a casa de adoração. Para toda crise existe um propósito de Deus. Por mais que você não entenda, talvez você não entenda o propósito. Uma crise, pastor, você não sabe a crise que eu estou passando. Talvez eu não saiba, talvez eu nunca vou saber, mas eu posso garantir para você que também eu passo crise. E a única coisa que eu posso deixar de lição para você é que você precisa confiar em Deus, que não há crise que Ele não possa transformar em milagre. Toda crise Ele vai transformar em milagre. Toda situação difícil Ele vai transformar em milagre. Israel esperava para o fim ali. Deus estava criando um testemunho eterno, que até hoje nós estamos comentando. Eles não viam no momento da crise, mas Deus estava preparando um testemunho. A sua crise vai se transformar num testemunho.
vai se transformar no testemunho. A sua dificuldade vai se transformar no testemunho. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, tudo vai cooperar. O medo é inimigo da fé. Você não pode deixar o medo tomar o seu coração. O medo faz você querer desistir, faz você querer parar, mas a fé leva você à vitória, leva você a ver o que Deus tem, leva você aos planos de Deus. Billy Graham diz: o medo nos diz, olhe para trás. A fé nos diz, olhe para cima. Amém, queridos? Olhe para cima sempre. Olhe para cima, olhe para cima. Obediência à palavra. A obediência precede o milagre. Tenha obediência. Eles precisavam só obedecer o que Deus queria, só obedecer a direção que Deus deu. Marche antes do mar começar a se abrir. Marche antes de você ver algum sinal, porque às vezes não vai fazer sentido. É fazer sem fazer sentido. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Espera você dar o primeiro passo para manifestar o poder dele, a graça dele, para ele ver que você tem confiança nele. É o primeiro passo. O medo não pode te parar. Deus é especialista em abrir caminho. Louvor. Deus é especialista em abrir caminhos. Você não está vendo o caminho ser aberto, fica tranquilo, confia no Senhor. Seja dependente do Senhor. Seja dependente. Não se compare no Instagram com ninguém. Não se compare. Não fique vendo a vida dos outros. Deus tem um propósito para você. Esse propósito vai cumprir. Deus te trouxe aqui para te dizer: sou eu que pelejo por você. É eu que luto as suas guerras. Sou eu que te dou provisão. Sou eu que te dou força. Sou eu que te dou fôlego de vida. Sou eu que abro as portas. Sou eu que abro o mar vermelho na tua frente. Só marche, 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 porque eu pelejo por você. Sou eu que pelejo as suas guerras. É Ele que peleja por você. É Ele que te fortalece. É Ele que vai abrir caminho. É Ele que vai abrir as portas. É Ele que vai dar a solução para o seu problema. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há milagre que Deus não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O inimigo quer que você ache que Deus não faz mais milagres, mas Ele continua fazendo milagres. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar. Ele continua abrindo mares hoje. Não há nada impossível a Deus. Essa luta financeira sua vai passar, querido. Vai passar. Vai passar. Deus está te ensinando. Vai passar, querido. É um momento. Não há problema que seja eterno, mas Deus é eterno. Deus vai te orientar. Vai passar. Vai passar. Essa enfermidade está assolando os seus sentimentos, suas emoções, está abalando sua família. Vai passar, querido. Vai haver cura. Há milagres, há milagres. Eu declaro em nome de Jesus. Profetizo cura. Em nome de Jesus, cura. Se coloque de pé adorando a Deus. Há momentos que Deus pede para que você faça silêncio. Silêncio nas murmurações, silêncio nas reclamações, silêncios para não falar o que não deveria falar, para não fazer o que não deveria fazer. Só silêncio. Perguntaram alguma coisa para você de alguém? Silêncio. Fala nada. Silêncio. Estão pensando alguma coisa das coisas que você está fazendo? Estão te criticando, estão te apontando, estão te perseguindo? Silêncio. Silêncio.
Só confia nele. Só confie em Deus. Ele quer que você confie e marche. 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 Ramandagassuriendere. 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 Ramandagassuriendere.